Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global, né? Nessa nossa pequena análise semanal. Fizemos uma live ontem muito legal, muito boa, muito divertida, sobre a Assembleia Geral da ONU, e essa semana que vem, nós vamos analisar os discursos dos líderes. Mas hoje é a nossa análise semanal, ou seja, sexta-feira, quando eu sempre gravo, né? Uma análise semanal no fim da semana, né? Geralmente na sexta-feira, às vezes posso ser no sábado, enfim, mas geralmente na sexta. Bom sextou para todo mundo. Quero aqui pedir para vocês deixarem o seu like, né? Sou Lucas Dumas e Castro, professor de História e escritor do Brasil é o Cão. Vamos lá? O que mais me choca nessa confusão toda aí, né, de Brasil e Estados Unidos? Bom, são praticamente três coisas assim principais que eu separaria em todo esse processo da Magnitsky, enfim, restrição de vistos, que está sendo bem complicado, mas tem três coisas assim que eu acho bem chocantes nessa história, né? A primeira é, evidentemente, ainda a falta de noção de principalmente algumas autoridades, não todas, tá? Eu acho que principalmente os bancos já começaram a entender que a situação é complicada, é grave, enfim. Mas a falta de noção de algumas pessoas da política, da autoridade, que acham que é pouca coisa o que está acontecendo, e nem aconteceu ainda 10% do que vai acontecer. Parece que teremos aí um anúncio muito importante vindo dos Estados Unidos semana que vem. Mas me choca que ainda existam pessoas negando, sabe, realidade, como eu vi algumas pessoas dizendo que os Estados Unidos voltou atrás ao conceder vistos para ministros para acompanharem a Assembleia da ONU. Olha, como eu expliquei na live, seção 11, seção 12, seção 13 da ONU mostra claramente que você tem que conceder para qualquer pessoa que entre na ONU. Então, isso não é voltar atrás nem nada. Agora, se tentarem viajar na semana seguinte, não vão conseguir, né? Os Estados Unidos deve, sim, porque a ONU cedeu, né, parte da sede dela, aliás, a sede dela ser em Nova York, e, em troca, os Estados Unidos teve que ceder algumas regras que a ONU impôs. Uma é essa: qualquer autoridade tem que ir. E vou dizer uma coisa, é correto, sabe? Independentemente da relação de país, é correto. A ONU é um lugar para todos falar. Imagina, tipo, Israel vai discursar na ONU, mas chega assim, o pessoal diz, só vai Israel porque Israel é fechada com os Estados Unidos. Não vai a Palestina. Tá errado, a Palestina tem que ir. Então, independentemente de qualquer circunstância, não houve recuo nos Estados Unidos. E há uma constante negação, mesmo o secretário de Estado americano dizendo que vai anunciar outras situações. Há uma constante negação do problema, de que as tarifas de 50% já estamos sentindo na pele. Você tem pessoas que estão perdendo emprego, já estamos sentindo a economia balançar eu repito, com coisas poucas ainda do que pode acontecer. Então, esse estágio de negação de algumas autoridades, não todas, tem gente sendo bastante responsável nisso, concordo, e de pessoas, figuras públicas, enfim, me impressiona um pouco. A segunda coisa que me impressiona nessa história toda, que me choca bastante, olhando, né, o lado geopolítico, é que como que, né, as autoridades brasileiras nessa história toda têm agido e têm sido monitoradas, sabe, pelos próprios Estados Unidos. Isso me impressionou, porque o Donald Trump, rapidamente, quando saiu o julgamento do Bolsonaro, rapidamente o Trump foi para fora da Casa Branca e começou a falar do julgamento, estava assistindo o julgamento. Então, me impressiona que haja muito monitoramento, e não só dos ministros, mas do presidente da Câmara, de tudo mais, como que os Estados Unidos realmente está focado nessa situação entre Brasil, né? Claro, isso tem explicações lá atrás, tem a situação do judiciário com o Twitter, né, com o X, antigo Twitter,
Mas isso é um fator assim, que eu nunca tinha visto, eu não vi ainda as autoridades brasileiras estarem sendo monitoradas pelos Estados Unidos dessa forma, né? Então, isso é uma coisa. E a terceira coisa que me choca, e talvez o mais importante, é como que o Donald Trump, e eu sempre falei que isso terá que estar nos livros de geopolítica e na história do mundo, levou esse caso, sim, também para o lado pessoal. E, assim, saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro de uma forma efusiva e levando, sim, para o lado pessoal. Porque, se a gente parar para pensar, não é econômico a questão. Já está muito claro que não é econômico o motivo. Pelo contrário, os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Os Estados Unidos até perde um pouco, se a gente parar para pensar. Se não negociar com o agro brasileiro, ter 50% de tarifa, você perde um pouco, né? Carece a carne nos Estados Unidos. Não faz muita cosquinha nos Estados Unidos. Atrapalha o Brasil, evidentemente. Mas nos Estados Unidos não faz tanto o estrago. Mas ainda assim você perde um pouco. Então não é econômico. A situação é absolutamente política. E aí tem a questão, claro, das big techs que eu falei, com relação ao Twitter, com relação às posições de regulamentação das redes sociais, etc., que é polêmica no mundo inteiro, né? E é óbvio que os donos das big techs fazem força, né, para que isso não aconteça. Teve a situação do ministro Alexandre com o Twitter, com o Elon Musk, enfim, sabe? Estando certo ou errado, não vou discutir isso, mas impôs lá que o X devia sair do Brasil e tudo mais. Só que, além disso, eu acho que mesmo que se fosse só isso, se fosse só uma coisa assim, das redes sociais, eu tenho certeza que você daria um jeito desse projeto que não saiu de regulamentação, e eu acredito que não vai sair. Os Estados Unidos teria mecanismo para impedir que o Supremo votasse isso, tá entendendo? Não, os Estados Unidos não quer só isso. Não quer só essa situação com as redes sociais. Não é só isso. É também reverter o julgamento do Jair Bolsonaro. E isso ficou claro na manifestação do Marco Rubio logo após a condenação do Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que disse com essas palavras, que é uma caça às bruxas, e isso fará com que os Estados Unidos tenha atitudes essas semana que vem. Isso me impressiona um pouco, porque como que o Trump levou, o governo dele levou para o lado pessoal e não está só falando, está agindo mesmo, agindo contra, sabe? E aí eu falo, né, do Eduardo Bolsonaro. Eu dei uma live explicando as qualidades do Eduardo Bolsonaro, do Trump, do Lula, do ministro Alexandre. Eu falo, o Eduardo Bolsonaro tem uma aliança familiar forte, mas eu acho que nem ele próprio, nem o Jair Bolsonaro esperava que o Trump fosse comprar essa briga da maneira que comprou, e parece que até com ele, Trump, tá entendendo? E isso me impressiona um pouco, sabe? Eu, particularmente, não tenho, vou dizer, um juízo de valor específico nisso. A geopolítica hoje é global, faz parte do jogo, enfim, tudo mais. Eu só acho realmente que o correto seria nós resolvermos essas questões internamente. Esse é o correto. E sim, não é normal, não é comum, vamos botar assim, que um presidente dos Estados Unidos interfira nas questões do Brasil. Agora, na geopolítica, gente, como eu falei, não tem certo e errado, tem o forte, tem o fraco, entendeu? É um conceito, assim, que o Trump vê no jogo político e tal, que eu acho que deveria haver ética. Haver mais ética de todos os lados. China, Estados Unidos, Rússia. É a minha visão idealista, vamos botar assim. Agora, quem foi que disse que existe conceito certo ou conceito errado? É preciso ter algum conceito, e principalmente conceito de força. E é o que o Trump está fazendo. Então, assim, me impressiona, me choca bastante, e vamos acompanhar, né? Parece que virar uma resposta no início dessa semana. Vamos ver. A coisa tá feia, né? Beleza, galera? Senta o dedo no like, se inscreva. Vou ficando por aqui. Bom fim de semana, bom descanso para todos e até quinta que vem. Muito obrigado.